Pessoal, agora nós vamos explorar um pouco mais uma forma de escrever uma função de segundo grau que tem raízes. Lembra que eu falei que é uma função f de x é de segundo grau, ela se escreve ax2 mais bx mais c, onde a, b e c são reais, só que a tem que ser diferente de zero para que configure segundo grau. Tá? Mas eu também falei que se a função tiver raízes, ela se escreve assim, f de x é a v de x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Tá? Isso é importante, tá? Ou seja, quando ela tem raízes, ela se escreve assim, ou seja, quando delta é positivo, né? Na verdade, positivo ou nulo, né? Porque quando ela é positiva é assim, quando delta é igual a zero, ela só tem uma raiz, então ela se escreve a vezes x menos a única raiz ao quadrado, tá? Por isso que a gente chama de raiz dupla, tá? Porque é como se tivesse duas vezes essa função de primeiro grau. Na verdade, quando vocês estudarem números complexos, vocês vão ver que isso é sempre verdade, ou seja, um polinômio sempre pode ser fatorado por polinômios de primeiro grau, dessa maneira, tá? Sempre, tá? Quando eu trabalho com números complexos. Quando eu trabalho com números reais, aí não. Aí eu tenho que analisar o valor do delta, né? Se a minha função for de segundo grau. Se o delta for negativo, eu não consigo fatorar, tá? Mas vamos explorar um pouco quando a gente consegue fatorar, como fatorar, tá? Eu vou fazer alguns exercícios, né? Vou pegar o primeiro exercício aqui, vamos inventar um exercício, o exercício pede para achar as raízes, por exemplo, ou para fatorar, tá? Então, se f de x igual a x2 mais x menos 2, tá? E ele pede para achar as raízes e fatorar. Bom, eu posso fazer o método tradicional, vários métodos, né? Posso fazer o método calcular o delta, ir na fórmula e calcular as raízes e depois fatorar. Ou eu posso também usar outro método do soma-produto, enfim, tem vários métodos, tá? Mas eu quero ensinar para vocês um método que funciona quando você conhece uma das raízes, tá? Ou quando você consegue descobrir só de bater o olho uma das raízes. Aqui, só de bater o olho, eu já consigo descobrir que se eu trocar x por 1, isso vai dar 1 menos 2, ou seja, a soma vai dar 0. Ou seja, aqui f de 1 vale quanto? Vale 0, tá? 1 mais 1 menos 2 dá 0. Portanto, 1 é raiz, certo? Então, quem que é f de x? Se 1 é raiz, f de x vai ser a, que é 1, então a não aparece, né? Nessa fórmula aqui, vou usar essa fórmula aqui, tá? Esta aqui. Esta fórmula que nós vamos usar, tá? F de x vai ser a, que vale 1, vezes x menos 1, que é a primeira raiz, vezes x menos R2. Eu não sei quem é R2, mas é fácil de descobrir. Porque este número, nós vamos analisar, olhar para este último número. Este último número é sempre o produto dos termos que não contém x. Só tem esse termo que não contém x e esse não contém x. Portanto, menos 1 vezes menos R2 tem que ser igual a quanto? A menos 2. Tá? Daí a gente descobre quem é R2, né? Tá? Então R2 vai ser quanto? Passa esse menos 1 para o outro lado e fica R2 igual a menos 2, tá? Ok? Portanto, a segunda raiz é menos 2. Então, como é que a gente fatora isso aqui? Então, a resposta vai ser essa. Isso aqui vai ser x menos a primeira raiz, que é 1, vezes x menos 2, né? Tem que pôr parênteses, porque menos com menos não dá mais, né? Então, fica x menos 1 vezes x mais 2. Tá? Essa seria a resposta de como fatorar esta função de segundo grau. Tudo bem? Prova real, vamos ver se realmente o menos 2 é raiz. Menos 2 ao quadrado dá 4, aqui dá menos 2, e aqui dá menos 2. 4 menos 2 menos 2 dá 0. Prova real da raiz menos 2 deu certo. Vamos fazer a prova real da fatoração aqui. Vamos fatorar para ver se dá certo. Chuveirinho, né? X ao quadrado, aqui, menos x, mais 2x, menos 2. Ou seja, x ao quadrado, mais 2x, mais x, menos 2. Bateu. Tá? Então passou pelas provas reais também. Beleza, pessoal? Então essa é uma maneira de
de a gente fatorar. Eu poderia ter feito do jeito tradicional, né? Qual que seria o jeito tradicional? Esse jeito aqui que eu acabo de ensinar até parece complicado, mas se vocês treinarem, vocês vão ver que vocês fazem praticamente de cabeça, tá? De tão fácil que é. O jeito tradicional seria achar o delta, né? Delta igual a b quadrado, que é 1, menos 4 vezes menos 2, ou seja, 1 mais 4. Opa! B quadrado menos 4 vezes menos 2, 1 mais 8, dá 9. Nossa, estou dormindo aqui, tá? Então, o meu x1 vai ser menos b, menos 1, mais raiz de 9, que é 3, sobre 2a, que é 2, o que dá 2 sobre 2, 1. E x2 vai ser menos 1, menos 3 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Portanto, achei as duas raízes, achei a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então, como é que eu fatorizo isso aqui? Eu vou escrever desse jeito. Vai ser a, que é 1, né? Porque a é o coeficiente que está aqui. Então, vai ficar x menos a primeira raiz, x menos 1, e x menos a segunda raiz, x menos menos 2, ou seja, x mais 2. Ok? Esse seria o jeito tradicional de fazer, usando o delta. Garanto para vocês que esse jeito, nesse caso aqui, deu quase elas por elas, mas esse jeito geralmente é mais demorado quando você tem uma das duas raízes que você consegue descobrir só de bater o olho, tá? Vamos fazer um outro exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo onde, vamos complicar um pouquinho, né? Onde eu tenho f de x, onde eu tenho um valor de a diferente de 1, né? Por exemplo, 2, 2x2 mais x menos 3. Bom, só de bater o olho eu percebo que aqui dá, se trocar x por 1 vai dar 2 mais 1. 2 mais 1, 3, 3 mais 3 dá 0. Portanto, isso aqui é 2 vezes x. 1 é a raiz, né? 1 é a raiz. Portanto, isso aqui é x menos 1 vezes x menos a segunda raiz. Tá? Tudo bem? E agora, de novo, nós vamos analisar esse menos 3. Esse menos 3 quem é? Menos 3 quem é? É esse menos 1 vezes menos r, 2. Só que eu tenho que multiplicar por esse 2 também. Tá? Não posso esquecer. Tá bom? Então fica, passa esse 2 para o outro lado, fica R2 igual a menos 3 meios. Portanto, a resposta seria, essas são as duas raízes, 1 e menos 3 meios, e f de x vai ser 2 vezes x menos 1 vezes x mais, né, menos com menos dá mais, x menos menos 3 meios, ou x mais 3 meios, ok? É isso. Vamos para o terceiro exercício. Vamos pegar um exercício combinado agora. Deixa eu pegar aqui isso que eu anotei aqui, ó. Ele fala o seguinte, eu tenho uma função que é assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos mx mais o quê? M menos 1. Mais M menos 1, tá? E ele fala o seguinte no enunciado, ele fala que essa função, ela tangencia o eixo x. O gráfico dela, desculpa. O gráfico tangencia o eixo x. Lembra de tangenciar o eixo x? O eixo x é esse horizontal, tá? Quando que uma função, como essa aqui é uma função de segundo grau, quando que ela tangencia? Ela dá aquela raspadinha, ou assim, ou assim. Em que situação que acontece esse tangenciamento? Quando eu só tenho uma raiz, tá? Tudo bem? Então, essa é a informação importante que ele deu, né? Então a pergunta é, quanto vale m? Quanto vale m? Bom, se ele só tem uma raiz, o que eu vou fazer? Eu não sei quem é a raiz, ele não disse? Tá, então, essa equação aqui, vale essa equação, né? Mas essa equação não vai me servir muito, por enquanto, porque eu não sei quem é a raiz, né? O R, né? Quero descobrir quem é m, tá? O que a gente sabe é que quando uma função de grau 2
tem uma única raiz, o delta vale zero. É isso que a gente sabe. Tá? Então vamos calcular o delta igual a zero. Tá? Quanto que vale o delta aqui? O delta vai ser menos m elevado ao quadrado, que dá m2, menos m vezes menos m dá m2, menos b quadrado menos 4ac, menos 4 vezes a que vale 1, vezes c que é m menos 1. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, tá, gente? Porque delta tem que ser igual a zero porque ele tangencia. Então isso aqui tem que ser igual a zero e nós precisamos resolver essa equação de segundo grau, que não tem nada a ver com essa função de segundo grau em x. Essa aqui é uma equação de segundo grau em m, tem que descobrir quem é m, tá? Tudo bem? Bom, eu posso até desenvolver, ficar m2 menos 4m mais 4 igual a zero. É isso? Tá. Bom, eu posso fazer pelo método tradicional. Deixa eu tentar fazer pelo método que eu ensinei agora. 1 não é raiz, 0 não é raiz, menos 1 não é raiz. Tá? Vou primeiro começar pelo 0, que é óbvio, né? O 1 que é óbvio, o menos 1 que é óbvio. Nenhum dos três deu certo. Vou tentar com 2. 2 aqui vai dar 4, 2 aqui vai dar menos 8 e 2 aqui vai dar 4. Beleza, 2 é raiz, tá? Porque aqui vai dar 4 menos 8 mais 4, que dá 0. Então 2 é raiz. Então eu vou usar o método que eu ensinei para vocês para descobrir a segunda raiz de m, né? Porque ele pediu quanto vale m. O m pode valer 2, mas também tem o outro valor de m. A resposta tem que ser os dois valores de m, tá? Se ele pergunta quanto vale m e tem duas possibilidades e você só deu uma, você fez metade do exercício. Então vamos lá, vamos tentar descobrir. Então isso aqui então é a mesma, como 2 é raiz, isso aqui é a mesma coisa que m menos 2 vezes m menos r2, a segunda raiz, tá? Só que esse 4 provém do produto do menos 2 com menos r2. Então menos 2 vezes menos r2 é igual a 4. Ou seja, R2 igual a 4 sobre 2, que é 2. Portanto, R2 igual a 2. A segunda raiz vale 2. A primeira raiz era óbvio, valia 2. A segunda raiz vale 2. Ou seja, ele também tem uma raiz dupla, né? Coincidência, né? Esse aqui tem uma raiz dupla e esse aqui também tem uma raiz dupla, tá? Então a resposta é quanto vale m? Resposta só tem um valor, m igual a 2, tá? Não tem dois valores nesse caso. Ok, pessoal? É isso, são exercícios de uma maneira nova de descobrir as raízes quando uma das duas raízes é evidente. Valeu, pessoal.